Boa noite, obrigada pelo convite. Realmente não estava à espera, já lá vai um tempinho que eu estive em Ocoa, mas eu vou partilhar a minha experiência durante o tempo que estive lá. São capazes de existir algumas coisinhas desatualizadas, não é? Mas vocês dão ali o desconto do, do tempo lá passado, mas há coisas que eu vejo pelos testemunhos que também vou vendo, que se mantêm igual na mesma, é mesmo assim, que não houve grandes alterações. Para melhor falar da minha experiência, não há nada melhor do que usar as imagens, não é? Eu vou então partilhar aqui com vocês um PowerPoint com algumas imagens e com o trabalho que eu fiz lá como voluntária. Eu estive em Ocoa durante 2 anos, com a associação, com a APARF, e eu fui para, inicialmente era só um ano, depois é que decidi ficar o segundo ano, e para quem não conhece a associação APARF, Associação Portuguesa Amigos de Raul Folro, luta contra a lepra e outras causas de marginalização social. E então o que eu fui fazer foi exatamente à procura de doentes de lepra, para os curar, para tratar das feridas, para ensinar a cuidar das feridas e fazer também alguma prevenção e alguma formação também. Eu vou começar assim um bocadinho mais ligeiro, porque o tema da lepra é assim, é um bocadinho, é fácil mas é pesado. Pronto, e então para aligeirar um bocadinho, vou começar com as coisas mais simples. Eu quando cheguei tive uma cerimónia de boas-vindas. Esta é agora a atual, aqui neste lado é a atual igreja. Na altura tinha uma configuração diferente e este foi o dia em que me colocaram a primeira capelana. Foi um dia de festa, aquilo teve uma cerimónia que passava por vários ritos, não é? E esta senhora era a Rosalina, esta eu lembro do nome, era a Rosalina, e foi ela que me colocou a capelana. Ela trabalhava na altura na escolinha de Ocoa e falava português, não é? Das poucas mulheres em que nós encontramos e que falam português. Foi um dia de festa, foi muitos festejos, foi as danças, foi aquelas risadas, o elulo, que eu não sei fazer, mas que é super engraçado que fazem nestes momentos. Aqui partilho com vocês os caminhos, não é? Alguns conhecidos de vocês, as grandes picadas, na altura da seca, temos os buracos por todo o lado, não é? Mas ainda assim vêm-se, e durante o tempo das chuvas nem caminho temos. Muitas das vezes era o próprio Jeep a fazer o caminho. Estes caminhos eram feitos para ir às tais comunidades, não é? Mas eu, em relação às comunidades, eu já explico melhor como é que funcionava. Tínhamos a parte bela da coisa, não é? Tínhamos a parte mais triste, mais chocante, mas o país em si é lindíssimo, temos estas paisagens lindíssimas e um povo fantástico, não é? Aqui é a minha tentativa de pilar, foi mesmo uma tentativa, porque aqui é duríssimo, é uma vida dura, aquela gente vive mesmo uma vida dura. Eu comecei-me logo a rir, perdi logo a força, acabou-se, mas eu realmente comecei-me a rir porque eu não tinha força, e eu pensar, estas mulheres fazem isto todos os dias e se não o fizerem não têm como ter alimentação, e eu estou aqui na brincadeira, mas já estou aflita e não consigo fazer nada, é assim um bocadinho, enfim. E aqui deste lado, esta casinha era onde armazenavam os alimentos, tinha milho lá dentro. São só apenas algumas curiosidades que quero partilhar com vocês. A escolinha, pois claro, esta aqui era a escolinha,
E as crianças, pronto, é a alegria de qualquer um, não é? E são todas carentes, mas carinhosas. Tenho muito boas memórias destas crianças. E os jovens, pois claro, também temos os jovens, estes eram os jovens da paróquia, do grupo de jovens, sempre muito alegres e sempre a tentarem arranjar ali um sarilho ao outro, como em qualquer lado, não é? Aqui eu partilho com vocês, deste lado, estão a fazer um tambor, que foi a nossa troca. E eles fizeram um tambor e eu ofereci-lhes a bola, que está aqui deste lado. A bola de futebol, foi a nossa troca, porque eles queriam fazer uma equipa de futebol, a missão que tinha que ter uma equipa de futebol, e então eu disse, tudo bem, então eu arranjo-vos a bola, arranja-se a equipa, e em troca vocês arranjam um tambor, e assim foi. Eles fizeram um tambor, foi fantástico. Vê-los fazer o tambor e como vocês veem eles estão super contentes, não estavam a fazer sacrifício nenhum, super alegres, são pessoas muito alegres. Aliás, as minhas memórias com aquela gente são todas assim, alegres. Ora, como eu falei no início, eu fui para os doentes de lepra e acho que faz todo o sentido dizer-vos, falar-vos um bocadinho sobre a doença, para eu não estar aqui só a mostrar uma imagem e depois tentar ir para trás e para a frente em relação ao problema em si. Achei por bem falar um bocadinho da doença para depois podermos avançar e poderem perceber o tipo de trabalho que eu realmente estava a fazer. Ora, a doença de Hansen é uma doença infecciosa, é causada por uma bactéria. Hoje em dia também é conhecida por a doença de Hansen, ou lepra, ou hanseníase, porque foi o Dr. Hansen que descobriu esta bactéria, o bacilo. E daí desmistificou também aquela questão que nós ouvimos durante séculos, não é? Que era um castigo divino, que era uma maldição, pronto. Ainda hoje se ouve muito isso e temos casos graves de marginalização e de estigma devido a essas histórias, no fundo, mas que se foram mantendo, e tradições também, principalmente em países com pouco conhecimento, como é o exemplo de Moçambique. A doença em si, ela é manifestada por manchas. Aqui temos um exemplo da mancha. Esta é uma mancha de lepra. Numa pele mais escura, a mancha fica mais clara, na pele mais clara fica uma mancha mais rosada. O período de incubação é de 10 anos ou mais, ou seja, isto mostra-nos que se nós encontrarmos uma criança com lepra, é um caso muito grave. Porque uma vez que tem um grande período de incubação, significa que poderá haver muita gente naquela comunidade que tem a doença e que não sabe. Não é hereditária, como eu já tinha dito, é contagiosa de pessoa para pessoa. A sua forma de contágio é através de gotículas expelidas pela mucosa e pela saliva. Mas tudo tem a ver com o sistema imunitário de cada pessoa, não é? Não é por ter estado com a pessoa, por abraçar a pessoa, por ter comido mesmo com a pessoa que venha a ter a doença de lepra. É todo um conjunto de fatores, é o ambiente em si e é o sistema imunitário de cada pessoa. Numa família pode, por exemplo, só uma família, vou dar um exemplo, uma família de 5, pode haver uma única pessoa com lepra e mais ninguém contrair. Tem a ver com vários fatores, não é tão contagiosa como se pensa. Lá está, aquilo que eu falava ainda há bocadinho, não é? Tem a ver com vários fatores, entre eles a desnutrição, a falta de acesso à água potável, baixos padrões de higiene. E sem o diagnóstico atempado é que chegamos àqueles casos extremos que vai para a nossa memória, não é? Daquelas imagens com úlceras,
gravíssimas, que depois seguir afeta o sistema nervoso periférico, nas partes mais frias do corpo, digamos assim, a ponta dos dedos das mãos, dos pés, do nariz, das orelhas, e então aí é que acaba por mutilar, não é? Isto tudo vem da parte da falta de sensibilidade, não é? A própria mancha em si não tem sensibilidade, ou seja, as pessoas não sabem que têm a doença, não procuram ajuda, porque nem sequer têm dor no local, não é? Se não tiverem uma mancha visível que as incomode visualmente, não é uma coisa que vão pedir ajuda só porque surgiu uma mancha. Em casos mais graves pode provocar a cegueira e eventualmente a morte, não é? Mas são casos muito, muito extremos, não vamos por aí. Os meios de prevenção, que é onde há a grande aposta da APARF, é simples. Água, alimentação, água automaticamente para a higiene. É uma doença que precisa de muita água, que tem muito a ver com a higiene e tem a ver, obviamente, com a falta de alimentação pelo sistema imunitário, não é? A cura e o tratamento é simples, é comprimidos, é uma caixinha daquelas, dependendo do tipo de lepra que a pessoa tenha, é um tratamento que pode ser de 6 meses a 1 ano. Não é? Não pode ser, o tratamento não pode ser interrompido, ou seja, se é 1 ano, nós temos aqui embaixo um exemplozinho, tem as marcações todas diárias. Se falha a medicação, significa que tem que voltar tudo ao princípio. Se a medicação era de 1 ano e houve uma falha, vai ter que ser outro ano. É uma medicação assim um bocadinho matreira, vá, não é? E às vezes não é assim tão fácil quanto parece, embora sejam só comprimidos, como veem, não é assim nada de extraordinário, não é? Agora sim, eu expliquei-vos a questão da lepra para agora tentarem acompanhar um bocadinho nesta viagem pelas comunidades. E assim, eu tentei recolher algumas fotos. Aqui está o Padre João Torres, que penso que é vosso conhecido, e ele esteve lá na altura em que eu estava também, e inicialmente eu fazia equipa com as irmãs, embora com a chegada do Padre João Torres e indo ele às comunidades com mais regularidade, eu comecei a fazer equipa com o Padre João. Isto é, enquanto o Padre João fazia as confissões, eu fazia os rastreios. Nós acabávamos por formar uma equipa sem nos atrapalharmos um ao outro. Quando havia as reuniões mensais, juntavam-se os líderes das comunidades e combinavam-se os dias. Olha, dia X, nós vamos à comunidade X. E então, nessa altura, o que é que acontecia? No meu trabalho, todas as pessoas que tivessem qualquer tipo de mancha juntavam-se nesse dia. Ou seja, independentemente de nós dizermos que era uma mancha desta cor, que era uma mancha que tinha um certo rubor, não importava. As pessoas passem a palavra na vossa comunidade que as pessoas que tenham manchas estranhas no corpo apareçam nesse dia, porque vai haver o rastreio, vamos tentar arranjar a medicação para todos, pronto, era um bocadinho assim que funcionava. Então aqui temos alguns exemplos, aqui, por exemplo, este era de doentes, alguns doentes que foram diagnosticados. Aqui podemos ver já um caso mais avançado, infelizmente, já tinha a questão do nariz com deformação. Todas estas pessoas receberam o tratamento, os tais medicamentozinhos, e aquilo que eu costumava fazer também era dar uma barra de sabão, como incentivo e como também a prevenção, porque uma vez que as pessoas têm poucos meios, o sabão não é prioritário, não é?
e para nós era uma coisa simples, por isso era um incentivo ao banho, era um incentivo à higiene, mas era também uma forma de os ajudar na sua economia, digamos assim. Aqui, esta é uma menina que chamava-se, penso que ela ainda seja viva, Deus queira que sim, Palmira. A Palmira foi diagnosticada com lepra. Este foi um dos casos extremamente importantes, porque sendo criança e tendo a doença, foi uma aldeia em que teve que ser bem vista, não é? Ela só tinha manchas, felizmente, ela recebeu um tratamento. Aqui neste dia foi o dia da alta, foi o dia em que ela terminou o tratamento, foi o dia em que ela deixou de ter, por isso é que eu estou com aquela cara, né? Porque se fosse o dia do diagnóstico, a cara era completamente diferente. Mas estava contente porque ela tinha feito o tratamento todo, ela foi vista, não havia qualquer mancha no corpo, ou seja, era um motivo de alegria, assim sendo. Mas a questão é que ela em casa não tinha, a família em casa não tinha a doença, tinha os vizinhos. Pronto, lá está, daqueles casos. Na outra foto ao lado é o meu consultório, com ar-condicionado, como vocês podem ver, e com a maior comodidade, onde eu fazia os pensos, não é? Quando chegava havia sempre feridas, às vezes não necessariamente relacionadas com a lepra, embora algumas também fossem, não é? Porque criam as tais chagas, as tais úlceras, embora felizmente eu não tenha tido casos muito graves de úlceras, felizmente, mas havia sempre outro tipo de feridas e obviamente eu tinha a minha malinha de socorros, não é? E atendia toda a gente. Isto lá está dentro daquele esquema de, enquanto o Padre João fazia a parte dele, eu fazia a minha. Um não empatava o outro e fazíamos uma equipa. E eu acho que funcionou bem, pelo menos fizemos equipa várias vezes em várias ocasiões e eu penso que resultou bem. Enquanto não ia às comunidades, porque não dava sempre para ir, até pela questão das chuvas, e havia sempre imprevistos, havia dias que nós pensávamos ir a uma comunidade e depois, olha, choveu, afinal já não se consegue passar, ou por outro motivo qualquer, até mesmo por doença e imprevistos assim, podia não ir. Então eu trabalhava na missão, ou seja, mesmo na missão da OCU, e aqui tem um exemplo de uma sala que existia, que era considerada posto de saúde. Era uma sala assim um bocadinho já a cair aos bocados, mas agora não interessa, não é? Onde eu então estava com o responsável na altura, e aproveitava também para fazer a distribuição das barras de sabão, independentemente se fosse casos de lepra ou não, isso não estava em causa, porque é sempre uma forma de prevenir e é sempre uma forma de ajudar as pessoas e de incentivar as pessoas. Depois havia a outra questão das crianças, não é? Das crianças e das mamãs, eu fui muitas vezes servir de ambulância, não é? Para casos mais complicados, e havia depois mais tarde um programa que foi a Mila na altura, que estava lá comigo, que começou com as mamães também, com a questão do leite e as papinhas, e havia a questão também das mulheres grávidas, em que fazia uma vez por semana, acho que era uma vez por semana, uma vez por semana nós reuníamos um conjunto de mulheres e eu levava-as à lua para fazerem as ecografias. Nós dávamos bem ali com a médica que lá estava na altura, e ela fazia as ecografias. Estava tudo ok ou não estava, pronto, tinha que se resolver, e eu fazia esse serviço. Ou seja, embora eu tenha ido para a lepra, para os doentes, não significa que eu não fizesse mais nada, porque havia tempo para outras coisas, não é?
havia espaço para encaixar outras coisas. No meu caso foi mais dentro da saúde, é verdade, mas poderia ter feito outro tipo, não é? Ainda fui um bocadinho para a catequese dos jovens, mas isso já foi no segundo ano, já foi pouco tempo, pronto, eu basicamente foi mais para a saúde, mas alargada, digamos assim. Aqui temos um caso um bocadinho mais crítico, mas que eu quis partilhar com vocês, eu não sei, eu penso que o Alfredo já não seja vivo, penso eu, era o Alfredo chegava-nos sempre assim, coberto dos pés à cabeça, mas na realidade ele tinha um problema gravíssimo de pele. O Alfredo teve lepra durante muitos anos, teve uma lepra muito resistente, foi difícil o tratamento dele, e ficou sempre com algumas sequelas. Embora fosse assim um caso a estudar, digamos assim, pela quantidade de tempo que ele teve a doença, eu cheguei a levá-lo também à Lua, ao hospital. Ele ficou inclusivamente lá internado durante algumas semanas, foram feitos vários testes, várias biópsias e tudo mais, e então a conclusão foi que o Alfredo, isto quando eu regressei, o Alfredo já não tinha lepra, ele foi com um grave problema na pele, não é? Por todos aqueles anos com a doença, ele perdeu inclusivamente a pigmentação, como podemos ver. Foi o que aconteceu, ele tinha um caso gravíssimo, não é? Um caso gravíssimo de dermatológico, mas que não chegaram a qualquer conclusão do que é que seria. A única coisa que se chegou à conclusão é que realmente lepra já não era lepra, mas era um caso grave. Foi sempre o Alfredo marcou-me bastante, porque era quando eu estava na missão, vocês conhecem estes degrauzinhos aqui embaixo, ele ia lá com alguma regularidade, e era feito o penso, e eu incentivava-o sempre a mudar de roupa, eu oferecia-lhe roupa, porque ele, quanto mais roupa nós dávamos, mais ele roupa punha em cima e não tirava, quer dizer, a pele também não respirava. Foi um caso que me marcou bastante, sinceramente. Agora, para aliviar um bocadinho, aqui foi criado o Dia do Bem. Estas crianças eram todas crianças da escolinha. Aqui estão sem a bata, não é? Porque a escolinha também tinha a batinha. E então havia algumas crianças que eram marginalizadas por outras, porque não tomavam banho, pura e simplesmente. Não queriam brincar com X, não queriam brincar com Y, porque cheiravam mal. Eles diziam mesmo, vocês sabem como é que são as crianças são iguais em todo o lado, não é? Às vezes são muito amorosas e às vezes também são muito cruéis. E então, para acabar com essa diferença, e usando um bocadinho a questão da prevenção, foi criado o dia do banho. Então neste dia, foi a primeira vez que fomos, tem um rio lá atrás, fomos com os responsáveis da escolinha e foi toda a gente ao banho, foi uma festa, pronto, foi uma alegria. E a partir daí fizemos isso regularmente. Aqui está o exemplo do posto de saúde como era, que não era propriamente um posto de saúde, era uma sala onde as pessoas eram atendidas, e era uma sala que tinha rachas tão grandes na parede que conseguia-se pôr a mão de um lado ao outro. E às vezes era tão mal, que de manhã, quando se entrava, tínhamos algumas surpresas. Tínhamos surpresas desde morcegos, que não era mal de todo, a não ser a porcaria, não é verdade? As surpresas mais graves eram mesmo as cobras, que era sempre complicado, que não se podia abrir o posto enquanto não se fizesse a inspeção completa. Entretanto, eu fiz um projeto à associação, fiz um projeto à APARF para a reparação da sala. A verdade é que eu, no tempo em que eu lá estive, recebi uma visita da APARF e que me sugeriram que, em vez de reparar a sala, fazer então um posto de saúde.
porque não viam muito futuro na sala, ponto, não sabiam como é que iria ficar, dada as condições das rachas, das paredes, que parecia que ia-se gastar dinheiro e sem grandes garantias, e assim foi. Eu fiz o desenho é meu, fiz o desenho, apresentei à direção da associação, a associação aprovou e hoje em dia é o posto de saúde que a equipa Salama conhece e que conhecem muito bem. Aqui era o enfermeiro, eu não consigo recordar o nome dele porque eu sou péssima com nomes e não consigo lembrar, e aqui era a parteira, era a Matilde, eu não sei se ela ainda será viva. Boa! Ela falava bem português, ela também estava na escolinha na altura, e ela era a parteira da comunidade. E então o posto foi dividido em dois. De um lado era a sala para consultas e para pensos, e do outro lado seria então para partos. Porque ela mesmo, embora eles tenham, pronto, é tradição, é cultural as crianças nascerem no chão, não é? Nós nascemos do pó e para o pó havemos de ir, não é? E isso é cultural lá. Mas a própria Matilde chegava-me a dizer que lhe fazia confusão e que era muito mau, porque ela tinha aprendido a fazer as coisas como deve ser, não é? E a nível de saúde e de infecções e tudo mais, e então com essa preocupação que ela tinha, criou-se então uma sala de partos. Eu fiz questão de ter lá, eu não sei se ainda funciona, mas pronto, um chuveirinho que era mesmo para a questão dos banhos, para essa questão tanto do lado dos pensos, do que fosse necessário em termos de feridas, para se cuidar o melhor possível. Felizmente este posto ainda existe, eu fico contente que haja movimento, fico contente que tenha sido uma construção que tem utilidade. Neste momento tem com mais verde ou menos verde, mais branco ou menos branco, eu fico contente que esteja a funcionar. Partilho agora convosco a última fotografia, e é mesmo a última fotografia, porque no dia a seguir foi o dia que eu vim para Portugal. Nesta altura já se tinha começado também lá um programa de aleitamento, a Mila tinha começado o programa de aleitamento, e este foi um casal que veio então pedir ajuda para o seu bebê. No dia a seguir, pronto, acabou e vim embora. E obrigada por tudo, obrigada pelo convite. Espero não vos ter maçado muito, nem chocado muito. Mas pronto, partilhei aqui um bocadinho com vocês 2 anos resumidos, porque eu para falar depois também nunca mais acabo, não é? Então tive que resumir assim um bocadinho, e agora se quiserem fazer perguntas e que eu saiba responder, força. Um pormenor, que antes de começar estávamos a falar nisso, e respondendo ali a uma provocação do Sr. Ponciano, que faz parte também da APARF. O tempo que estive em Ocoa, eu não falo em Cabo Delgado, eu falo em Ocoa, passaram por mim mais de 300 novos casos de doentes de lepra. Em várias comunidades, como digo, eu não estou a falar de Cabo Delgado, e foram pessoas que eu é que as procurei, não é? E às comunidades procurar essas pessoas, esta é a tal questão de quem tem manchas venha, mais de 300 pessoas. Neste momento está lá a Estrela, e ela faz um trabalho extraordinário, e ela tenta cobrir Cabo Delgado. Mas está difícil com a situação de Cabo Delgado, com a questão da guerra, com a questão dos deslocados,
ainda assim ela faz-nos chegar os números. Não sei se o senhor Ponciano quer que eu lance a pergunta mesmo ou dê já a resposta. De quantos doentes de lepra é que ela sozinha consegue, apesar de todas estas dificuldades que acontecem agora em Cabo Delgado? Porque ainda há muita lepra, infelizmente. Aí há lepra escondida, que é o mais grave ainda. Eu não faço ideia, mas os relatos que ia ouvindo da Estrela, a coisa é desastrosa. E para nós que não temos essa realidade, para mim foi o primeiro contacto com essa situação, claro, é um bocado constrangedor, mas agora mais normal, mas no início um bocado complicado. Dentro das imagens que foi mostrando. Porque pensa-se que já não existe. Sim, para nós é uma realidade inexistente, só de palavra. A própria, e posso falar também da própria APARF, que pouco conhecia, não é? De nome, depois associa-se à lepra, mas depois para nós é uma coisa inexistente, entre aspas, e que nos passa completamente ao lado. Com mil e uma coisas que nos passam ao lado do nosso mundo pequenino que vivemos. Mas depois, quando nos damos de frente com ela, agora números em concreto, não sei dizer, mas vou escutando às vezes, agora menos, obviamente, testemunhos da Estrela, e o que disse uma pessoa para aquele território enorme e para tanta coisa escondida, depois não é os casos conhecidos, são os casos também escondidos e que é preciso andar em cima dos responsáveis de cada aldeia para eles poderem fazer o seu trabalho. É um trabalho muito complicado e que era preciso realmente uma equipa boa e forte. É a ideia que tenho. Sim. Às vezes é um bocadinho ilusão. A questão da equipa, às vezes é uma questão de ilusão. E eu digo isto porque a maior parte das vezes aquilo que eu fiz foi barulho mesmo. Eu picava. E às vezes basta uma pessoa picar para este começar a falar com este começar a falar com este. E a mensagem vai passando. E a equipa que eu não tinha, acabei por criar lá e dar a formação, não é? Estive a falar com ela está muito preocupada com os novos casos de lepra em Moçambique. Muito preocupada mesmo, não só com Cabo Delgado, mas principalmente com Niassa. Embora a zona onde haja neste momento mais casos é a zona de Nampula. Só que Nampula tem mais pessoas, portanto, que possam ajudar. Portanto, onde ela se sente sozinha e impotente é realmente em Cabo Delgado, portanto, e no Niassa. Ela pôs a hipótese há uns tempos atrás, quando foi a questão dos deslocados, de vir cá mais para baixo para Nacala, e neste momento, Cabo Delgado, no ano de 2021, foram diagnosticados 427 novos casos, só pela Estrela. Isto realmente para nós é um bocado complicado, nós não sabermos em Portugal já estarmos pouco sensibilizados para o problema da lepra. Vocês, por acaso, são capazes de me estranhar, mas vocês têm casos de lepra aí em cima? Sabiam disso? Aí pertinho de vocês mesmo? Em que as meninas são estigmatizadas na escola porque os pais têm lepra. Neste momento nós estamos muito pouco despertos em Portugal, felizmente. Posso-vos dizer que não é nada assim transcendente. Nós em Portugal neste momento temos 5 casos de doentes de lepra que residem nas suas casas, com as suas famílias. Temos 2 casos de doentes de lepra que estão no Hospital Revisco Pais, mas que estão curados. Portanto, só continuam no Hospital Revisco Pais porque não têm para onde ir, como acontece por vezes nos hospitais, não é? Portanto, é que as pessoas que são internadas acabam por não ter depois para onde voltar e então ficam. E no ano de 2021 não temos ainda os dados, mas no ano de 2020 tivemos 5 ou 4 novos casos, 5, mas que foram de países endémicos da doença, portanto, que são importados, digamos assim, novos casos,
que são importados. O Brasil é um dos países do mundo que tem muitos doentes de lepra. Há muito imigrante que vem do Brasil. Em Portugal houve uma recaída, houve um doente, portanto, que recaiu. Mas, portanto, a lepra obviamente está erradicada em Portugal, mas ainda existe. Agora, no mundo, são na ordem dos 220 mil novos casos todos os anos. Presume-se que ainda existam 12 milhões de doentes de lepra em todo o mundo. Dá muito trabalhinho para fazer. Eu quero dar só ali uma chegazinha por causa da questão dos números. É que os números nós só recebemos os números em setembro do ano a seguir, ou seja, nós em setembro deste ano vamos receber os dados de 2021. E a questão é que no ano 2000 nós não nos podemos esquecer que foi o ano da pandemia. E se a doença da lepra já é uma doença estigmatizante e que as pessoas se escondem, quanto mais agora que foram obrigadas a estarem em casa e obrigadas a estarem fechadas, ou seja, se já não procuravam ajuda, pior ainda para essas pessoas. Nós temos agora até algum receio, não ainda com os dados de 2021, mas eventualmente com os dados que sairão em 2022, porque ficou muita gente por ser diagnosticada. Não é só os escondidos, é também as estrelas que não puderam sair. Exato. Para ir diagnosticar. Portanto, que acabaram por ficar na cidade e não puderam ir para as comunidades fazer os diagnósticos. Sim, foi porque estes números que eu estou a falar são números da Organização Mundial de Saúde. Exato, porque é uma doença. Não são números inventados nem da Wikipédia, não é do Dr. Google, é mesmo da Organização Mundial de Saúde. Sim. É uma doença de declaração obrigatória. Embora alguns países inventem, é de declaração obrigatória. Olá, boa noite. Eu, de facto, pensava que conhecia a lepra antes de ir para Moçambique e tive a oportunidade de ir com a Estrela 15 dias para o interior de Cabo Delgado. E, de facto, foi uma experiência das mais marcantes da minha vida. Impressionante ver o que de facto a doença faz, não é? A nível físico, a nível social, lá está a estigmatização e o distanciamento da própria família, e o acesso aos tratamentos por muitos ativistas que já sejam formados, de facto as coisas não chegam ao sítio, ou até chegam só durante algum período, e chegam durante 2 meses, depois não chegam durante 1 ou 2, e de facto não é? Na lepra multiresistente, não é? Já não vai lá assim. E de facto foi bastante chocante ver não só idosos e adultos, mas também crianças, mulheres, jovens também, que depois, obviamente há aqui um estigma associado, e numa cultura de tantas crenças, de tantas superstições, ainda mais distanciamento cria, e depois isto é no fundo é uma avalanche, não é? É distanciamento, se eles já vivem em extrema dificuldade, ainda mais ficam, não é? Porque isolam-se de tudo e de todos, não podem participar aqui na vida social da aldeia, não podem participar, não é? A ida para as machambas em conjunto, até para, não é? Devido às suas mutilações, deixam de conseguir cultivar a própria machamba, ou seja, há aqui uma pobreza agravada, digamos assim. E de facto foi uma experiência bastante interessante, e lembro-me que nesse ano foi marcante o número de novos casos diagnosticados, fora aquelas aldeias que não conseguimos chegar por imprevistos. Havia, assim como a Sandra estava a falar há pouco. Felizmente não contactamos com ela aqui diariamente, mas não sabia que era endémica em alguns países, no Brasil, na Ásia, no Nepal, na Índia, tinha ideia que também nos países africanos, em alguns,
que ainda era endémica, mas não fazia ideia da grandeza a todos os níveis desta doença. E agradeço à Estrela a oportunidade que me deu de ir com ela. E ela faz um trabalho, ela é uma lutadora, ela é uma guerreira, aquela mulher. Ela precisa de ajuda e a APARF custeia o curso de laborologia. E o Anito, os 2 Anitos que querem fazer em Moçambique. Eu acho que, no fundo, as pessoas não têm noção que isto é da dimensão desta doença, dos números, sobretudo dos números e do que ela faz. Eu própria confesso, eu sou da área da saúde e de facto até fazer uma pós-graduação em medicina tropical, pensava que esta doença já não existia em nenhum canto do mundo, que tinha sido completamente erradicada. E pronto, após fazer uma dissertação na área da lepra, aí é que fiquei mais consciente, mas mesmo assim Moçambique ainda me conseguiu surpreender. Ainda é muito mais do que aquilo que eu imaginava. Na área da saúde fala-se da lepra durante uma licenciatura 5, 10 minutos. Mas já não se fala sequer, já era uma licenciatura, já não se fala. 5, 10 minutos tanto. Hoje em dia acho que são encaradas como doenças dos outros, lá longe, lá na África, lá, não é? São dos outros, enquanto não houver, digamos, perdoem-me a expressão, mas enquanto não houver brancos envolvidos, são dos outros, não são nossas. No fundo acho que é assim um bocadinho visto também. É assim, tem esse lado, mas, por exemplo, a Índia é o primeiro país onde existe o maior número de casos de doença de lepra, não é? E se nós olharmos para a Índia, realmente é de contrastes. Tem o topo, mas depois nós vimos na lixeira em que as pessoas vivem e pensamos assim, faz sentido. É uma doença que faz sentido existir ali porque as condições são terríveis. O segundo país é o Brasil. A questão do Brasil é esta. Eu não sei se está aqui alguém do Brasil ou alguém que já esteve no Brasil, mas se nós perguntarmos a um brasileiro se existe lepra no país, eles vão nos dizer imediatamente que não. Porquê? Porque a palavra lepra e a palavra leproso foi banida no país. E então, no Brasil, é conhecida por doença de Hansen ou hanseníase. E se nós perguntarmos então se há doença de Hansen, eles dizem que sim, isso há muito. Ou seja, o facto deles mudarem a palavra tornou-se mais fácil falar na doença. E têm consciência que o país tem muita Hansen, mas não sabem que o país tem muita lepra. É assim um bocadinho estranho. É assim um bocadinho estranho, não é? Mas a seguir a Indonésia, o terceiro país é a Indonésia, e só depois é que vêm os países de África. Ou seja, há muito branco pelo meio. Sim, mas isto a respeito de cá em Portugal, ou seja, cá e noutros Europa, países europeus, pronto. ou seja, Europa, América. Isto nunca foi abordado, pelo menos durante a minha licenciatura, há uns anos, não é? Nunca isto foi abordado, ou seja, eu acredito que, como já foi erradicado em Portugal não é? Há décadas, penso que está um bocadinho, não é? Já foi do passado, já não. Sim, sim. Não é? E era importante que se falasse e que houvesse aqui a consciencialização e formação das pessoas, porque de facto se não houver formação, se não houver consciencialização para a detecção, e sobretudo precoce, não há diagnóstico. E não havendo diagnóstico não há tratamento, não é? E continuamos aqui com as taxas de infecção elevadas, E é tão não é? fácil diagnosticar. Sobretudo em países em que o número de coabitantes, não é? E toda a pobreza associada é grande, como Moçambique, como a Índia, como outros países similares. Sim.
Em Portugal não há assim grandes, neste momento não há grande problema, mas já houve. Sim. A colónia Os Bispais já teve 12 mil, passaram por lá 12 mil doentes de lepra. Não são os 4 ou 5 que lá se deram agora. Quando a Sandra Figueiredo foi trabalhar para a PARF, há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ainda lá estavam 85 doentes. Não nos podemos esquecer que a doença da lepra, a cura, apareceu na década de 80, porque até lá era um tratamento, pronto, tinha algum tratamento, mas não tinha a cura. A cura apareceu foi só em 1983. Ok? Portanto, então, a partir daí, sim, foi possível tratar os doentes que lá estavam e tratá-los, inclusivamente, em casa. A grande maioria, portanto, depois acabaram por ser tratados em casa. E neste momento, aqueles que vão morrendo, ainda no ano passado, faleceram 3, que lá estavam, faleceram com 90 e muitos anos. Portanto, não foi nada da doença da doença de Hansen ou da doença da lepra. Portanto, foi exatamente da falência de outros órgãos, portanto, da idade, né? Portanto, próprios da idade. Em Portugal, neste momento, se aparecer um caso, o dermatologista manda para o hospital, que neste momento até é no Hospital dos Capuzes, em Lisboa, onde há um serviço exatamente que trata de leptologia. Portanto, 4 ou 5 casos por ano, mesmo que aconteçam, portanto, não são de uma gravidade muito grande, portanto, em Portugal. Agora temos que olhar um bocadinho mais para longe, não é? E no mundo as coisas estão muito difíceis. A Fátima há pouco disse aqui no, no bate-papo que achava que era 50 crianças até aos 14 e perto de 500 adultos. Era mais ou menos isso, a Fátima está atualizada. O número de crianças é grave. O número de crianças é grave e são muitas, não é? Num universo de quase 500, haverem 50, não é? Que disse 50, é muito. É muito pelo tempo de incubação da doença, é muito. Mas pronto, também houve muitas alegrias, quer dizer, estamos aqui a falar só de tristezas, vamos lá ver. Eu era para ficar só 1 ano e acabei por ficar 2 anos exatamente à culpa do tratamento. À questão do tratamento de 6 meses e à questão do tratamento de 1 ano, eu, pelo menos aqueles que eu tinha diagnosticado inicialmente e que sabia que iam terminar o tratamento 1 ano depois, eu quis ficar mais 1 ano, pensei, caramba, pelo menos eu quero ver os primeiros que eu vi a receberem alta, a dizerem que estão ok, que já não têm manchas. Claro que depois é preciso fazer, pronto, ir vigiando, não é? Não vai existir alguma recaída ou assim, mas foi essa a razão por eu querer ficar 2 anos, de verdade seja dita, porque o meu projeto era de 1 ano só. E acho que isso faz parte um bocadinho também de qualquer voluntário que quer ver o resultado final, no fundo. No meu caso era ver o maior número de pessoas curadas e poder dizer, ok, arrisco o teu nome, porque já não é preciso mais tratamento e fazer alguma festa, pronto, não foram festas muito grandes, porque o estigma continua lá, não é? Mas há alguma alegria, sim, sem dúvida, e quem lá esteve e quem conhece um bocadinho aquele povo, eles sabem como fazer festa, eles sabem ser alegres, falta-lhes tudo, mas eles sabem ser alegres, que é coisa que às vezes nós aqui nos esquecemos, não é? No meio da nossa correria, no meio das nossas despesas, no meio das nossas preocupações, não é? E eles tantas preocupações têm e tantas dificuldades têm e, no entanto, são pessoas, para mim, são pessoas fantásticas, não é?
no seu dia-a-dia, apesar das dificuldades que têm. Para além disso, houve só partilhar aqui com vocês uma curiosidade, quando eu vim de Moçambique, estava no almoço com uma amiga e estava assim a partilhar este tipo de coisas e ela, a uma dada altura, virou-se para mim, porque eu fui para o mato, não é? Porque não estava na cidade, porque não tinha, atenção, isto foi numa altura em que não havia rede de telemóvel, os telemóveis não tiravam fotografias como agora parece tudo muito normal, mas eu ainda tinha que revelar as fotografias e fazer 300 quilómetros para comprar um shampoo, não é? Ou para comprar um pneu, porque em Pemba não havia, só havia em Nampula, todas estas peripécias. Nós estávamos a almoçar e estava-lhe a contar este tipo de coisas e a uma dada altura ela virou-se para mim e disse-me assim, bem-vinda à civilização. E eu fiquei, mas o que é que tu consideras civilização? Para mim ficou sempre assim, civilização. Eu deixo-vos esta pergunta a vocês, quer dizer, o que é para vocês civilização? Porque eu não percebi. Eu não percebi, confesso que não percebi. Bem-vindo à civilização, bem? Ok? Não vou responder, fica para vocês responderem. Acho que foi muito boa a partilha e também dizer que a Sandra não referiu, mas que o posto de saúde depois ficou como legado, não é? E tem o nome dela, o posto de saúde de Alcuda. Não fui eu. Não fui eu. Isso foi uma partida que me pregaram, digamos assim. Foi colocado o nome depois, eu já não estava lá, eu já estava em Portugal quando um dia me mostraram a fotografia e batizaram o posto de saúde Sandra Figueiredo. Pronto. Mas eu espero que pelo menos as pessoas com que eu lidei na aldeia que tenham uma boa memória de mim, mais do que a construção em si, embora lá está, eu disse e volto a dizer, eu fico feliz por saber que está de pé e que está a funcionar, mas para mim o que conta mais realmente é as pessoas que eu conheci e que espero que tenha marcado positivamente essas pessoas. E o projeto é bom, o projeto é bom. Eu sou arquiteto e posso comprovar que o projeto era bom. É? Obrigada. Não caiu, não caiu. A estrutura é boa também, mas a nível de... É assim, eu nunca ouvi trabalhar em si nas suas funções com aquilo que foi feito. Porque infelizmente durante o ano que estive lá ele teve fechado. Mas pareceu-me ser um espaço muito multifuncional. Falou no chuveiro e existia realmente aquele chuveirinho lá. E aquele espaço cá fora é bestial porque, para além de servir o posto, potencialmente servia, dava para outras coisas, obviamente, não é? Eram multifunções quase cá fora. Aquele alpendrezinho de cá fora. É bom, sim, para as pessoas estarem à espera e ir correndo o ar para não ser abafado. E para fazer ensaios, e para catequese, e para quem passa a parar um bocadinho à sombra. Bom projeto, parabéns. Ok, obrigada. Olha, e a Fátima está aqui a dizer que neste momento chega a receber cerca de 90 pessoas por dia, portanto... Boa, isso é ótimo. Então, a Fátima então está no posto? A Fátima está Está lá. está na missão do OCU, assim. Ela Sim. Mas está a trabalhar? Não, ela está na missão. No posto está o enfermeiro e o... Yeah. E, pois, ela vai lá dar uma perninha, não é? Sim, está por lá. Portanto, está por lá, sim. E acompanham as mamães também sempre até ao posto, com o projeto de aleitamento. Sim, isso é bom. Isso é bom. Como eu disse, eu na altura também as levava a fazer as ecografias em Algoa, mas havia uma boa relação na altura com a médica que lá estava. Não sei se terão essa oportunidade também.
Obrigada, Sandra, pela partilha e também a todas as outras pessoas que também foram partilhando, porque também isto é interessante assim em forma de tertúlia, não é? Obrigada por serem assim nossos parceiros no Salama, e acho que ainda podemos fazer várias coisas em conjunto para o ano, pode ser que estejamos cá outra vez para partilhar mais coisas. Obrigada a todos também e a todas que assistiram. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, obrigada pela oportunidade de partilhar a minha parte, a minha experiência, e também obrigada por dar a oportunidade de falar um bocadinho desta doença, não é? E da associação. Obrigadíssima. Aleluia, aleluia.